criadora do TikTok chama muita atenção devido aos seus vídeos mostrando o seu modo peculiar de viver. Muitos se perguntam se isso é real, se ela faz pelas visualizações ou o que teria acontecido em sua vida para ela chegar nesse triste ponto. Então nesse vídeo nós vamos tentar desvendar o mistério da Shiroko. O perfil dela é esse aqui e tem mais de 300 mil seguidores e ela posta muitos vídeos aleatórios. Porém, a primeira coisa que a gente repara é a falta de higiene. O seu cabelo tá sempre sujo, mal escovado. Em um vídeo ela conta que chegou a ficar 2 semanas sem tomar banho e escovar os dentes. A casa dela é cheia de insetos e lixo. Ela faz os vídeos dela cozinhando, em karaokês, cantando bastante, fora de casa, dentro de casa. É uma variedade assim de conteúdo até que grande. Inclusive, uma coisa que as pessoas repararam é que ela segura sempre um ursinho que está dentro de um plástico, como se estivesse protegendo ele da sujeira que ela mesma vive. Por isso, imagina-se que é algo que marcou a sua vida, talvez a infância. Ninguém sabe a história por trás, mas é um detalhe que chamou a atenção de muitos e por alguns é considerado fofo. Como eu disse anteriormente, ela estava protegendo o ursinho da sujeira. Muitos atrelam que o motivo da baixa higiene dessa criadora é devido à sua saúde mental, sem conhecer muito o quadro dela. Ela também já apareceu num vídeo aqui no canal sobre os influencers asiáticos que fazem esses tipos de vídeo com bastante sujeira, comida mofada, podre, e também sobre o bad rotting, que é uma tendência nova do TikTok que diz que tá tudo bem você ficar o dia inteiro na cama, deitado, scrollando o TikTok, sem fazer nada depois de, sei lá, um dia estressante, uma semana estressante, e aí tem algumas problematizações e tal. Então a gente fala mais sobre isso nesse vídeo que eu mencionei, que eu vou deixar na descrição. Porém, a gente não se aprofundou na história dela, o que teria levado ela a isso e tal. Então já vou deixando aqui de antemão que sim, é uma história triste. A Shiroko passou por alguns momentos bem difíceis na vida dela, que com certeza traumatizou bastante. Então vamos lá, não existem muitas e muitas informações, mas antes o arroba dela no final era 1999, então acredita-se que ela tem 25 anos devido à data ali do arroba dela. Uma moça bem jovem ainda, né? Agora, mais detalhes sobre a vida dela, foi uma youtuber chamada Yesenia Pérez que foi mais a fundo, juntou mais informações que ela encontrou na internet pra entender a história da Shiroko. Foi encontrada uma entrevista muito importante. Em julho de 2023, ela conta que sofreu bullying, também já passou por abusos, e que isso a fez ter um colapso mental, então ela foi internada em uma clínica psiquiátrica aos 16 anos. Nessa época da internação, ela foi diagnosticada com a Síndrome de Angelman, SA, que é uma doença genética e neurológica rara, que se caracteriza por atraso mental, alterações comportamentais, características faciais distintas, atraso no desenvolvimento intelectual, ausência de fala, riso frequente e involuntário, convulsões e movimentos descoordenados. A vida familiar de Shiroko também é muito complicada. Ela não teve o apoio dos pais, eles eram tóxicos. Tanto que na época que ela foi pra clínica, ela considerou isso algo bom, porque aí ela não precisaria mais conviver com os seus pais. Infelizmente, nessa mesma clínica, ela foi abusada por uns pacientes homens. Óbvio que ela teve que sair de lá, ofereceram pra ela outra casa de repouso, que poderia ser em grupo, também uma casa assistida, claro. Ela estava tomando seus remédios, mas não se sabe em que ponto isso aconteceu, não tem muitos detalhes, mas ela foi morar sozinha em Tóquio. Por um tempo ela conseguiu se manter, mas depois não deu mais. Ela não tinha mais dinheiro pra nada. E aí, infelizmente, ela chega nesse ponto que a gente vê nos seus vídeos. Sem dinheiro algum e também sem assistência médica, que é super importante pro caso dela. Além disso, a Shiroko tá 2 anos sem pagar o aluguel e também o inquilino exige que ela limpe a casa e ela não gosta disso, ela até reclama. Então tem um embate entre eles. Ela recebeu algumas cartas de despejo e olha o que ela fez com elas. Ela também divulgou mensagens trocadas entre ela e o proprietário e ele chega até a dizer: por favor, não abra a porta. Recebemos muitas queixas de odores estranhos. Para piorar toda a situação, no mesmo apartamento de Shiroko existe um restaurante. E ela posta os vídeos dela com muito lixo e também muitos insetos, baratas. E aí o dono reclamou disso, porque pode prejudicar os negócios do restaurante, as pessoas verem aquilo e não quererem entrar naquele restaurante porque acham que tem baratas lá dentro por conta da Shiroko. Inclusive, o proprietário falou pra ela que ela pode vir a ser processada por obstrução de negócios
Então tá complicada a situação pra Shiroko. Falando no restaurante, vamos pra questão da comida, né? Como a casa dela tem tanto lixo, não existe espaço pra ela cozinhar, fazer coisas do dia a dia. Cada canto tá infestado mesmo por lixo, coisas jogadas, e é óbvio que isso atrai muitos insetos, principalmente baratas, né? E gente, como vocês podem ver, são muitos bichos por todo lugar. Na parede, na bagunça e nos próprios utensílios de cozinha que ela usa para cozinhar. É uma situação extremamente complicada e delicada, ninguém sabe muito o que fazer, porque é óbvio que ela passa por problemas na sua saúde mental. Se ela tivesse assistência médica, talvez pais presentes que conseguissem resolver isso para ela, talvez dar uma ajuda na faxina, toda semana, ou levarem ela para morar com eles, né? Mas, enfim, ela tá sozinha no mundo, não tem ninguém. Talvez se as condições dela de vida, tivesse mais apoio e tal, fossem diferentes, não teria chegado a esse nível. Talvez não, muito provavelmente não teria chegado a esse nível. Então, dá pra entender o restaurante, claro, o apartamento, o proprietário, que ela tá sem pagar o aluguel, tá destruindo a casa dele, que deve estar um fedor aquele apartamento. Mas também tem essa questão da saúde, que ela é uma moça completamente largada, que precisa de assistência médica e também do carinho familiar, né? E falando dos pais, pelo que foi encontrado na internet, eles abandonaram ela mesmo naquela época da clínica, sabe? Ela foi pra lá e tchau, até nunca mais. Ela tem uma conta no Twitter /X e lá ela posta bastante, reclama também do proprietário e até falou que ele já cortou a água, também cortou o gás e também, pelo que eu lembro, ele não quer uma porta dela e o telhado, alguma coisa assim, gente. Então ela tava reclamando bastante dele. Só que assim, a moça tá lá 2 anos sem pagar o aluguel, vamos julgar o cara? Não dá pra julgar muito não, né? Infelizmente é uma situação muito complicada, como eu falei. Tanto que tá todo mundo no limite real. Em julho ela recebeu uma carta dos moradores falando que tá insustentável esse negócio das baratas. Elas estão se reproduzindo cada vez mais e tá infestando a casa deles. Tem a questão do restaurante e eles acham que ela não merece mais viver lá. Então ela precisa sair de lá, ela tem 6 meses pra sair de lá, senão eles vão entrar com uma ação civil. Algo que eu fiquei bem chocada é como que ela ficou 2 anos sem pagar aluguel e juntando muito lixo, fedor, baratas, sem ser despejada. Eu não sei como funciona no Japão. Então, sobre isso eu também fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. Eu imagino que muitos de vocês não entenderam essa parte, como que ela ficou 2 anos num local, destruindo ele, sem pagar o aluguel, não chamaram polícia, como que é. Essa parte eu vou ficar devendo pra vocês. Eu encontrei algumas discussões, principalmente nos comentários do YouTube, com a opinião dos youtubers, sobre essa questão do proprietário cortar a água, a luz, não querer arrumar a casa e tal. Muita gente criticando ele e outros falando, gente, ela não pagou o aluguel, vocês querem o quê? Então tem essa divisão da opinião, porque óbvio, a falta de assistência médica tá prejudicando a ela mesmo, mas também os seus vizinhos que não têm paz pra viver. Imagina você também vivendo no meio de barata por conta da sua vizinha que é acumuladora. É uma situação complicada que eu, sinceramente, não julgo os vizinhos. É muito triste o que aconteceu com ela, extremamente, mas ela com certeza precisa de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, mas os vizinhos também merecem viver com dignidade. Tem a questão do restaurante que pode acabar com a reputação do local. Imagina, você tá lá comendo e vê umas baratinhas, não é legal isso, né, gente? Então, são coisas que as pessoas têm que ponderar também, né? Aparentemente, hoje em dia, ela sobrevive dos vídeos dela do TikTok, da monetização, das lives que o pessoal manda as doaçõezinhas. E também, eu vi no perfil do X dela que tem um código do PicPay, então eu acho que ela também recebe doações fora do TikTok. Eu acho que deve dar ali pra ela se sustentar, com certeza, não com muitos luxos, mas para itens básicos de sobrevivência, com certeza deve estar sendo tranquilo, porque os vídeos dela têm bastante visualizações. Não sei se todos são monetizados, não entendo muito como funciona, se os vídeos dela são qualificados para monetização, porque são um pouco mais polêmicos, mostram coisas, né, algumas coisas nojentas às vezes. Não sei como funciona, se ela tá ganhando muito dinheiro ou não, tá, pessoal? Se tá dando pra pagar o aluguel, ela tá pra ser despejada, será que ela vai pagar o aluguel? Será que ela pagou o aluguel agora que tá fazendo os vídeos do TikTok? Pode ser que sim, né? Tem que acompanhar aí porque tá passando o prazo. E é isso, gente. Algumas pessoas também repararam que em vídeos antigos
ela não era tão palhaçona assim, porque ela às vezes faz umas maquiagens bem doida e o pessoal reparou que ela não fazia isso e que ela falava de um jeito mais normal. Então, para algumas pessoas que eu tava lendo no comentário, ela tá exagerando o estado mental dela para receber mais visualizações. Mas assim, gente, a minha opinião, a casa dela fortemente é um indicativo que, claro, que ela tá passando por problemas psicológicos, né? E eu espero mesmo que ela receba ajuda em breve. Ela disse que usa o dinheiro do TikTok para comprar medicação também. Então eu espero que, sei lá, ela esteja medicada e consiga ter uma qualidade de vida melhor, né? Enfim, o vídeo é esse e tchau!